Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Gente, nesse vídeo eu vim aqui contar um pouco da minha história pra vocês, né? Porque tô recebendo muitos comentários, né? Onde diz que minha mãe... Onde o povo fala que minha mãe me abandonou por causa de homem. E muitos comentários aí que eu recebi no vídeo aí onde eu postei o último vídeo. Recebi muitos comentários e eu vim aqui contar um pouco da minha história. Vou contar um pouco da minha história de vida, tá? Porque não foi fácil, nunca foi fácil pra mim. E eu vou contar um pouco pra vocês. Não queria contar nada, mas eu resolvi contar um pouco pra vocês, tá bom? Vou contar tudinho, vocês prestem bem atenção porque às vezes eu me enrolo bastante, tá? Pra me contar, porque eu me emociono muito. Vou começar a contar pra vocês onde começou, por onde começou. Bom, prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica, tenho 25 anos. E aqui venho contar um pouco da minha história pra vocês. Primeiramente, né, eu peço pra vocês inscreverem no canal, deixar o like, curte o vídeo, comenta e compartilhe pra estar me ajudando a bater aqui 4.000 horas no YouTube. Bom, gente, começou assim. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu perdi meu pai, tá? Eu não tenho mais pai. Quando completei 10 anos de idade, eu perdi meu pai. E daí, depois que eu perdi meu pai, eu comecei a morar só com minha mãe. Tinha 11 irmãos, tá? Eu tinha 11 irmãos, agora eu tenho 10 irmãos, porque eu perdi um irmão também, tá? Logo depois que meu pai morreu. Gente, desculpa, tá? Bom, pessoal, logo depois que meu pai morreu, eu perdi meu irmão também, sabe? E hoje nós só somos 10 irmãos. Hoje a gente só é 10 irmãos, tá? Desculpa, gente. Desculpa, gente, eu não aguento não falar muito do meu pai e do meu irmão que eu perdi. Aí eu perdi meu pai com 10 anos. Com 12 anos eu perdi meu irmão, sabe? Meu irmão, a gente era muito unido, muito unido, sabe? E aí eu perdi ele também. Aí nós fiquemos só 10 irmãos, 5 mulheres e 5 homens. Era 6 homens, 6 mulheres e 5 mulheres, né? Nós era 11. Aí nós ficou sendo só 10, né? 5 homens e 5 mulheres. Aí, depois que meu irmão morreu, né? A minha mãe já tava namorando com outro homem, né? Que ele sempre foi mais novo do que minha mãe. Minha mãe era mais velha. Aí, ele era novo, minha mãe era mais velha. Aí, quando meu irmão morreu, a minha mãe já tava namorando com esse homem. Ele tava morando na mesma casa que nós. Depois que meu irmão morreu, aí a minha família se separou. Meus irmãos sempre moraram em outra cidade, que é meus... Era 2 irmãos meus, que meu irmão sempre trabalhou em garimpo, e meu outro irmão que era casado, e minhas 3 irmãs. Minhas 3 irmãs eram casadas. E quem era solteira só era eu e minha outra irmã que tá buchudinha agora, que foi as que mais sofreu, foi eu e ela. Aí depois que meu pai morreu, que passou 2 anos por aí meu irmão morreu. Tinha 12 anos quando meu irmão morreu. Aí minha família destruiu, sabe? Aquelas coisas, minha família destruiu. Aí minha mãe, quando meu irmão morreu, a gente nem conseguiu nem enterrar o meu irmão. Porque meu irmão foi matado, em outra cidade, mataram ele. E a gente nem teve oportunidade nem de enterrar o corpo do meu irmão. Depois disso, passou uns 2 anos, eu acho. Eu acho que nem chegou a dar 2 anos. Aí minha mãe foi embora. Minha mãe foi morar numa colônia aqui. Mas meu padrasto e o pai do meu padrasto. Aí quem ficou na casa foi só... Na casa que meu pai tinha deixado, ficou só eu,
A minha irmã e o meu irmão. O meu irmão bebia muita cachaça, muita cachaça. E, gente, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, tá? Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, porque a gente não tinha o que comer, não tinha nada para comer. Eu, mas minha irmã, a gente ficava dentro de casa, não tinha nada pra gente comer. E meu irmão só bebendo cachaça. Bebendo cachaça, bebia cachaça. Então, eu resolvi trabalhar e minha irmã também trabalhar. A gente arrumou um serviço num bar. A gente arrumou um trabalho num bar, sabe, gente? Eu com 15 anos comecei a trabalhar em bar. Não era porque eu queria, era porque se eu não trabalhasse, eu morria de fome. Eu mais minha irmã. A gente trabalhava para manter a casa, né? Onde a minha mãe deixou pra gente morar. E a gente não tinha apoio, ajuda de ninguém. De ninguém. Comecei a trabalhar mais minha irmã desde cedo. Trabalhava, né? Nesse bar. Quando nós chegava em casa, meu irmão tinha bebido, tinha quebrado as coisas. Meu irmão tinha bebido, tinha pegado nossas coisas, jogava no mato. Pegava as coisas que nós comprava, tipo carne, essas coisas, ele pegava tudo e dava pros outros. E quando nós chegávamos, a gente cansados, horas da noite, ele xingava nós, dizia que ia botar nós pra fora de casa, dizia que ia bater em nós. E naquilo, todo dia eu chorava, mas meu irmão, todo dia nós chorava. A gente resolveu sair de casa. Com 15 anos, saí de casa. Aí eu saí de casa, mas minha irmã aluguei um quartinho na rua, né? Onde era um quartinhozinho bem pequenininho pra mim e minha irmã. E nesse tempo, a minha irmã saiu de casa, ela tava buchuda do nosso primo. E quando nós saímos de casa, a minha irmã parou de trabalhar e ficou só eu trabalhando. E quando foi um dia, depois que nós mudamos pra rua, eu desisti desse trabalho em bar, gente, porque eu já tava cansada. Eu era de menor e não podia trabalhar em bar, eu trabalhava no bar porque não tinha ajuda de ninguém, não tinha quem nos sustentasse, não tinha quem ajudava nós. E minha irmã recebia 100 reais, cento e pouquinho do governo naquele tempo. Aí eu conheci uma professora que ela gostava muito de mim, ela via minha situação, ela falou pra mim que ela ia me dar um trabalho na casa dela, né? E ela me deu esse trabalho na casa dela, onde eu trabalhei por cerca de 2 anos, mais ela. E a minha irmã não trabalhava mais porque ela estava grávida do meu sobrinho. Aí quando meu sobrinho nasceu, era só eu e ela. Gente, a gente passou tanta necessidade, tanta necessidade, tanta necessidade. E eu resolvi sair do meu trabalho porque eu não tava mais aguentando, gente. Não tava mais aguentando e adoeci. Voltando aqui, né, gente, explicar pra vocês, né, porque meu celular tinha enchido aqui a memória. Aí, gente, eu fui e adoeci. Quando eu saí desse trabalho, eu adoeci, né. Aí, eu passei um bocado de dia sem trabalhar. Aí, tava com 2 meses de aluguel atrasado. Aí, a dona resolveu pedir o quarto onde a gente morava. A dona pediu o quarto onde eu e minha irmã morava, ela pediu o quarto. E nós se aperriemos sem saber para onde a gente ia, aonde a gente ia morar. E a gente, um senhor, né, cedeu a casinha dele pra gente morar, pra gente passar 3 meses nessa casa. Ele cedeu a casinha pra gente, passar 3 meses nessa casinha, pra gente cuidar da casa, né, e tudo. E, gente, nesse tempo que a gente morava nessa casinha, as nossas irmãs vieram tudo morar aqui na minha cidade, né? Elas vieram tudo morar aqui na minha cidade, mas elas não tinham coragem de dar um prato de comida pra gente. Elas não tinham coragem de dar lá onde nós, levar um prato de comida. Não tinha coragem. E eu doente, né? Resolvendo trabalhar doente, para não deixar minha irmã, né? Porque minha irmã tava de resguardo. Para não deixar minha irmã e meu sobrinho passar fome. Gente, era tanto sofrimento que eu já cheguei a pensar em tirar minha própria vida, com depressão. Eu entrei em depressão, pensei de tirar minha própria vida, né? Uma vez eu pensei em tirar minha própria vida, porque eu não sabia mais o que fazia. Porque minha irmã era paradona, né? E era só dependia de mim. Eu via meu sobrinho chorar, né? Com fome, gente. E não tinha nada pra gente comer. E não tinha ajuda de ninguém, não tinha ajuda de família nenhuma. Então, meus amores, aquilo ali eu ficava morrendo por dentro, morrendo por dentro. Aí, quando deu 3 meses que a gente tava na casa, a gente tinha que sair da casa, porque o dono queria a casa.
e a gente sem saber pra onde a gente ia. E foi aí que a gente tinha um amigo que ele gostava muito de nós. Ele é um senhor. Ele gostava muito de nós, muito, muito, muito. Ele chegou lá de nós e toda vez, gente, ele chegava lá de nós, ele levava um prato de aquelas marmitex de comida, levava um lanche, levava um refrigerante. Ele via nossa situação, ele chorava com nós. Ele pegou e falou assim, ele me chamava de Neguinha, né? Ele falou assim, Neguinha, eu vim aqui conversar contigo e com tua irmã, pra vocês ir morarem lá em casa. E eu falei que nós não aceitava, né? Porque a casa era dele. E se nós fosse morar com ele, o povo ia falar, né? Que a gente tava morando com ele, que eu estava casada com ele. Ele falou, não, mas eu não vou morar na casa, vocês vão ficar lá. Eu vou ajudar vocês, mas eu vou ficar na colônia, trabalhar na colônia. Foi a única chance que a gente achou. A única pessoa que ajudou nós foi esse senhor. Até hoje, onde ele vê nós, ele fala com nós, ele paga merenda, se ele tiver dinheiro, ele me ajuda. Foi um pai que eu não, depois que o meu morreu, foi um pai para mim, esse senhor. Ele nos ajudou, a gente foi para casa dele, né? E nossa família, que era da minha família, não ajudava nós em um prato de comida. E esse senhor nos ajudou. Até hoje eu sou muito grata a ele, é uma pessoa de gente boa que eu penso que Deus sempre abençoe a vida dele. E sim, aí minha mãe foi embora da colônia, minha mãe foi embora para outra cidade mais longe de nós. Foi pro Mato Grosso do Sul, bem longe de nós. E nós fomos morar na casa desse senhor. Depois que nós fomos morar lá, gente, ele não deixava a gente passar fome. Ele trabalhava para ajudar nós. Ele trabalhava, ele mandava o dinheiro, ele mandava carne, ele mandava arroz, ele mandava ajuda. E nós morando na casa dele, ele ajudava nós em tudo. Nós deixei de trabalhar em bar, né? Não trabalhava mais, a gente estava recebendo essa ajuda dele, né? Mas aí com o tempo veio quando eu conheci meu esposo, né? Meu esposo. Conheci o meu esposo, eu morava dentro da casa desse senhor, que foi nosso segundo pai. Eu conheci meu esposo, né? Aí o meu sobrinho já tava com 2 anos por aí. Era 2 anos já por aí. Aí ele ajudava nós demais, ajudava tanto eu como minha irmã, como meu sobrinho. A gente morava na casa dele. E daí eu conheci o meu esposo. Meu esposo também foi outro anjo na minha vida. Que quando ele não conheceu, era eu e minha irmã e meu sobrinho, que eu nunca deixei minha irmã para trás. Mesmo nossa família nos abandonando, eu nunca deixei minha irmã para trás. Até hoje, tudo que eu posso fazer por ela, eu faço. E aí, meu esposo, ele levava a gente para lá para casa dele, né? Aí a gente fazia almoço, ele comprava as coisas, né? Ele sempre trabalhou no mercado, meu esposo. Ele comprava um monte de coisa, ele levava lá para casa dele. Aí eu ia, fazia comida, aí minha irmã ia, almoçava, jantava, merendava. Aí depois ela voltava para casa desse senhor. E eu fiquei passando mais tempo com meu esposo, né? E depois de um ano que eu namorando com meu esposo, aí a gente resolveu casar. E meu esposo, ele morava na casa da família dele, na casa do tio dele, mas ele sempre morou sozinho. Sempre foi bom de cabeça, sempre me ajudou em tudo. Depois que ele começou a namorar comigo, ele me ajudava bastante, né? Não só eu também, como ele ajudava minha irmã também, que ele sempre trazia as coisas, me dava dinheiro para me fazer compra. Foi quando nossa vida começou a mudar. E daí, a gente caçou uma casa, alugou, e eu falei para ele, eu não vou ficar longe da minha irmã, porque minha irmã não tem com quem ela mora. Ele falou, não, mas aí a gente alugou uma casa grande e dá um quarto para tua irmã, mas o filho dela, até ela conseguiu uma casinha para ela, ou então ela alugou uma casinha, aí ficou naquilo, né? A gente foi morar junto, né? Eu sou muito grata a esse senhor, mas também tinha que cuidar da minha vida, né? Resolver minha vida. Aí fui morar com meu esposo. E aí a minha irmã também foi com a gente. A minha irmã tinha um quarto lá. A gente alugou uma casa grande, né? Foi quando eu engravidei, né? Depois de que a gente foi morar junto, passou um ano eu engravidei do meu primeiro menino. Foi quando nossa vida começou a mudar, né? Depois que eu casei, minha vida começou a mudar. E depois de uns tempos, minha irmã também foi morar com outra irmã minha também. Aí ficou morando só eu e meu esposo. E eu engravidei. Aí minha irmã também foi morar com outra irmã minha. Então, meus amores, não foi fácil. Não foi fácil pra mim.
se eu for contar tudo que se passou na minha vida, é um livro. Eu tenho que estar escrevendo um livro. Vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Depois eu abro outro vídeo, né? Parte 2 da história. Aí eu começo a falar pra vocês a outra parte da história, tá bom? Mas é isso, gente. Sofri bastante. Muito mesmo. Como vocês viram no começo do vídeo, eu não consegui segurar a lágrima. Porque até hoje eu vivo depressiva, né? Porque me deu uma revolta, assim, tipo que uma tristeza. Por eu passar tanto dia, tanto tempo necessitada e ninguém nos ajudar na própria família. Os próximos que nos ajudou. Então, hoje eu tenho uma dor no meu coração, uma mágoa que eu choro muito. Muitas vezes. Eu fico depressivo, já tive depressão, já pensei de tirar minha vida. Depois que eu perdi meu pai, meu irmão. Só que eu pensava era de morrer. E não tinha ninguém ali do meu ladinho. Só era eu e minha irmã. Então, é muito triste o que eu passei. Eu vou finalizar aqui esse vídeo por aqui, porque senão eu vou começar a chorar. Eu não quero mais chorar. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu vim contar aqui um pouquinho, né? Porque o povo julga, o povo não sabe da história, fala de um jeito. E eu vim contar a real história da minha vida. Vou encerrar esse vídeo por aqui, nas crianças da Paz Escola. Vou encerrar esse vídeo, vou estar postando pra vocês. Espero que vocês tenham me entendido um pouco da minha história. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu queria dizer que eu amo muito vocês. Sou grata a Deus por ter entrado pro YouTube e conhecido pessoas maravilhosas como vocês, que me ajudam muito. E é isso. Um beijo no coração. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo.